bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos ao Café com Evolução. Bom dia! Vão chegando. Sejam bem-vindos. Oi, Eli, seja bem-vinda. Bom dia. Estão ouvindo? Estão me ouvindo bem? Hoje é o dia perfeito para fazer tudo direito. Que bom, seja bem-vindo, Neto. Já vamos receber Danilo. Vamos falar hoje sobre autoconhecimento. E aí? Autoconhecimento é modinha? Excelente. Fez DL. Uma excelente DL. Adoro essa hashtag. Eu fiz DL. Ai, que bom! Ele vai ficar muito feliz. Seja bem-vinda, Michelle. Gente, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Estou muito feliz em receber vocês aqui, pessoas que eu não vejo há um tempão. E vamos começar a nossa live. Hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento. Autoconhecimento é algo que a gente tem falado muito nos últimos tempos, mas autoconhecimento é algo muito antigo. Então, hoje nós vamos receber Danilo e vamos falar sobre esse tema que está tão em alta. E aí, autoconhecimento é modinha? E antes de Danilo entrar, eu quero falar uma coisa para vocês. Sempre quando eu vou receber algum convidado aqui, eu pergunto para ele assim: qual é a sua música? E às vezes algumas pessoas param para refletir. Qual é a minha música? Aquela música que elicia um estado de alta performance em você, aquela música que te traz boas lembranças, que coloca você no estado emocional elevado. Então eu quero perguntar para vocês que estão aqui já comigo no Café com Evolução, qual é a sua música? Aquela música que faz o seu coração bater mais forte, aquela música que te dá um gás a mais. Então para pensar qual é a sua música. E quando você estiver no momento de desafio, no momento de aprendizado ou passando por algum problema, coloca essa música num volume bem alto para você ouvir. Vai te ajudar a passar por isso. Pois pense, qual é a minha música? E vamos que vamos, Café com Evolução já está no ar. Esperando o Danilo chegar. Bom dia, Lenide. Ai, meu Deus, que músicas maravilhosas. Amo todas. Eu sou uma pessoa musical. Eu gosto muito de música. Danilo já chegou por aqui. Deixa eu ver.
Deixa eu convidar Danilo. Nosso convidado está chegando. Ai, meu Deus, como é grande o meu amor por você. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Danilo. Seja muito bem-vindo ao Café com Evolução. E aí, tudo bom, Mari? Bom dia, Tudo jóia, pessoal. tudo maravilhoso. Estava aqui tocando a sua música e É, perguntando para quem está aqui nos ouvindo, nos assistindo, qual é a sua música? essa É música, bom a gente parar para refletir um pouquinho qual é a nossa música. eu vi você falar aí qual é a música que lhe motiva, que lhe traz o estado, né, de alta performance. Essa música tem uma curiosidade engraçada nela. É uma música conhecida, eu conhecia, adoro São João, adoro forró, e é uma música gostosa, mas eu nunca tinha parado para pensar nela, né? E justamente Sim, quando eu busquei o meu autoconhecimento, eu saí do DL no domingo, entrei no carro, depois de todo aquele encontro, né, com o meu eu. Quando eu entro no carro para ir para casa, ligo, não fiz nada, liguei a chave do carro e liguei o som. Quando eu liguei o som, estava passando essa música. E já com todas as ferramentas, com a cabeça mais aberta, com a mente mais expandida, eu comecei a prestar atenção nessa música, né? E ali eu percebi que, como eu a partir dali era uma nova pessoa, tinha uma nova vida, e eu comecei a entender que hoje é o dia perfeito para fazer tudo direito, né? sim. Inclusive hoje é o dia perfeito para eu começar a fazer lives, participar de lives, coisa que eu vinha protelando há algum tempo. E hoje é o dia perfeito para isso. Então essa música me traz muita Isso emoção, mesmo. me dá uma vontade muito de trabalhar, de ir para frente. Isso mesmo, que bom, que bom. Quando a gente sai do DL, a gente sai. E, Danilo, eles estão falando que não estão te vendo, sua imagem não está aparecendo. Minha imagem não está. Aqui para mim está aparecendo, não sei o que está acontecendo. Ainda não está aparecendo a É, imagem tá do Dan. rodando Estou aqui vendo aí a comigo, galera agora aí. para mim tá rodando. Será que tudo é novo para mim, gente? Então eu tô. Vira a câmera para você, tá E escuro mesmo agora? agora. É? Eu Deixa eu vou ver então se eu sair sair e e entra voltar de de novo. novo. É, Danilo saiu e agora vai entrar de novo para a gente ver se a gente consegue a imagem dele. Agora E agora? sim! E Agora aí, tá te pessoal, tá vendo. aparecendo aí? Estão vendo o Danilo, vocês? Quem tá me Danilo, vendo, dá um oi aí. Danilo, Michele, que fez DL com você, tá aqui na live. Que Mi, fez o bom, pratinho né? comigo também. Soraya, minha amiga lá de Aracaju, também fez o pratinho comigo. Que massa, que bom ter vocês aqui. Ai, que bom. Então, como eu Minha estava prima, falando, pode falar. Cassiana aí, Mascarenha, chegou aí agora. Sejam todos muito Valeu, Cássio. bem-vindos. Vamos lá. Como eu, como eu estava falando, quando a gente sai do DL, a gente passa por um processo de autoconhecimento, como é o DL, a gente sai com muitas ferramentas e sai realmente enxergando a vida de outra forma. E percebendo também os detalhes. Porque quantas músicas a Sim, gente ouve, tá colocar ali no carro, mas a gente realmente não escuta aquela música. Não para perceber a letra. Então, as músicas, elas têm esse poder, tanto colocar a gente num estado de alta performance, quanto também baixar a nossa energia. Então, é bom a gente perceber as músicas que a gente está ouvindo. Danilo, eu quero te perguntar, autoconhecimento é modinha? E aí? e aí, será que é modinha? A gente ouve falar tanto hoje de autoconhecimento, né? E por que que eu pensei isso? Autoconhecimento é modinha, porque hoje, com o advento da internet,
tudo se atribui à modinha, né? Mas eu pensei nisso porque justamente depois que eu saí do DL, né, um processo de autoconhecimento que me apresentaram, né, um grande amigo me apresentou, e que fez um diferencial muito grande na minha vida. E aí fez um diferencial tão grande que lá eu descobri, né, o que eu faço hoje. Na verdade, minha vida foi assim um pouco muito cheia de altos e baixos, né? Onde meu primeiro emprego foi de office boy. Já fui office boy, já fui vendedor, já fui professor. Inclusive, já fui um monte de outras coisas que um dia me disseram que eu não podia ser, né? E com o processo do autoconhecimento, eu identifiquei durante essa minha vida toda o que era que me fazia bem, o que é que eu amava, o que é que eu gostava de fazer. E é o que eu estou fazendo hoje, que é ajudar as outras pessoas a encontrar o seu propósito, né? A melhorar a sua vida, a encontrar o seu potencial máximo. Tanto que hoje eu faço parte da equipe do DL, né? Trabalho com uma grande equipe fantástica, né? O nosso mestre Mazulo, e ajudando essas pessoas, né? Fui estudar programação neurolinguística, hipnose, terapia, e hoje eu trabalho com isso, ajudo atletas, ajudo pessoas, né, a encontrar o potencial máximo, a buscar o seu autoconhecimento. E aí, nessa busca, divulgando isso, trazendo pessoas, atendendo pessoas, eu percebi que algumas tinham aquela coisa, aí lá vem você com essa história de autoconhecimento, isso é conversa da internet, então, claro, a grande maioria entende, percebe e abraça, mas muita gente foi nessa. Aí eu parei para pensar, poxa, cara, autoconhecimento é modinha? Muita gente pode pensar que sim, mas autoconhecimento, desde que o mundo é mundo, que o homem como indivíduo, busca o autoconhecimento, né? Quem aqui já ouviu falar de oráculo? Né? Pelo menos quem já assistiu Matrix conhece aquela velha cena de que Morfeu leva Neo para falar com o oráculo para saber se ele é o escolhido, né? Então, assim, o oráculo existe desde que o mundo é mundo, né? Antigamente, na Grécia Antiga, existiam muitos oráculos e as pessoas iam aos oráculos para saber, para fazer perguntas. Um rei queria saber se ele ia expandir o reino, se deveria ir para a guerra, se deveria se unir a determinado reino, um casamento, né? As pessoas sempre buscavam essas informações. Até aí, talvez até sem saber que isso é autoconhecimento. Mas veja só uma coisa. Oráculo, o que é que significa oráculo? Normalmente é a resposta de algo divino em que você faz uma pergunta e espera uma resposta de volta. Isso em resumo, é oráculo. Mas oráculo também acabou sendo a palavra dada para designar essas pessoas, né, que dão as respostas, a quem é buscada a resposta, o local, né, e também os instrumentos. Tanto que hoje a gente tem muitos oráculos ao longo da vida, até hoje muita gente talvez até não saiba. Temos tarô, runas, horóscopo, né, livros, a própria Bíblia. Quando você abre, lê um versículo e espera uma resposta daquele versículo. Isso é oráculo, é a busca por uma resposta, né? Inclusive, uma curiosidade interessante, o nosso dominó, aquele joguinho que a gente joga hoje ele é adaptado a um jogo, mas ele antigamente era um tipo de oráculo. Ele era utilizado para adivinhações, para buscar respostas, né? Então, as pessoas passam a vida toda buscando autoconhecimento e não sabiam, né? Por que eu digo que a busca por um oráculo é autoconhecimento? Veja só, normalmente na Grécia Antiga, quando se ia buscar uma informação do oráculo, existia toda uma preparação, né? A pessoa normalmente traziam oferendas, e ela tinha que entrar em sintonia com aquele local, com a pessoa que estava ali para dar a resposta. Então, aquela coisa de concentrar, né? Ter atenção no momento, de se envolver com o ambiente, isso acaba trazendo você uma reflexão.
de si próprio. Então, por que não dizer que o oráculo é como se fosse um espelho que reflete e materializa o nosso inconsciente, né? Se materializa porque normalmente as respostas são feitas por cartas, por desenhos, né? Por palavras. Então, acaba se materializando, a gente vai buscar uma resposta, mas acaba se interiorizando e descobrindo alguma coisa. Não é isso? Então, concorda que podemos dizer que isso é autoconhecimento? E é uma coisa que a gente fala muito, as respostas, fala não, mostra. As respostas estão Exatamente. dentro de nós. E quando a gente se conecta com esse mundo de autoconhecimento, que a gente se aprofunda um pouco mais, é como você falou, a gente descobre que isso não começou ontem. Isso pode estar em evidência em alguns determinados momentos da nossa vida, mais e outros menos, mas isso não começou ontem. Então, eu queria te perguntar, Danilo, você viveu um processo de autoconhecimento como DL, você foi buscar outras ferramentas, você fez toda uma formação aí na programação neurolinguística, você começou a trazer pessoas para esse universo do autoconhecimento, a viver isso, que é o mais importante, porque todos os processos que você teve a oportunidade de vivenciar, você também quis mostrar isso para outras pessoas, quis levar essas pessoas para viverem essas ferramentas. E aí eu quero te perguntar o que é que te motivou a entrar para esse mundo do autoconhecimento, a trazer pessoas para viver esse processo de autoconhecimento? Olha só, quando eu falei no início, né, que a vida tinha altos e baixos, e eu não entendia por quê. Uma hora eu estava muito bem, de repente tinha uma dificuldade, descia e seguia a vida, como a maioria das pessoas, né? Muitas vezes achava que estava certo, que era aquilo. E quando eu saí de lá do treinamento, né, que eu pude perceber algumas questões, que o que é que o autoconhecimento nos traz, né? Trazendo para a minha formação de administração, existe uma ferramenta na administração que a gente chama de análise SWOT. Hoje já é muito utilizado justamente para o autoconhecimento. Tinha um professor que chamava carinhosamente de análise fofa, né, que era forças e oportunidades, fraquezas e ameaças. Então, o autoconhecimento me permitiu isso. Identificar onde é que estavam as minhas fraquezas, onde é que estavam as minhas forças, e com isso eu pude perceber o que é que eu gostava de fazer. Dentro desses altos e baixos que eu percorri, onde foi que eu me senti bem, onde foi que eu me senti melhor, né? E aí eu percebi que eu me senti melhor nas vezes em que eu estava, e coincidia, claro, que sempre as vezes que eu estava em alta, os momentos em que eu estava ajudando outras pessoas, né? O período em que eu fui professor, era muito gratificante ver eu poder aprender e ensinar, né? E ver aquelas pessoas crescendo, ver aquelas pessoas evoluindo. Aquilo me fazia evoluir também, me fazia crescer também, né? Então, quando eu saí de lá do treinamento, eu pensei, poxa, tá aí, é isso que eu tenho que fazer, né? Essa é a minha missão de vida. Eu ainda disse isso, essa é a minha missão de vida. Eu lembro como hoje, no fundo do salão, eu olhei para o palco, o pessoal indo embora já para o almoço, e eu olhei para aquele palco vazio assim, e eu falei, o meu lugar é ali. A minha missão é estar ali ajudando outras pessoas, né? E decidi imediatamente, né? Quem faz o DL sabe, né? A gente tem um tempo aí para tomar algumas decisões, mas essa foi fácil e não teve jeito. Eu tomei naquela hora, eu decidi que eu ia estudar, né? E fui buscar, e fui procurar. E uma coisa importante, o autoconhecimento, ele não é uma coisa que não é um produto que você vai lá, compra e consumiu e acabou. Você está sempre em constante evolução. Por isso que eu digo que hoje eu troquei o altos e baixos por uma subida. Minha vida hoje está sempre subindo. Ela nunca mais desceu. Eu estou sempre um degrau a mais, sempre um degrau a mais, porque eu estou a todo tempo buscando o autoconhecimento, né? E autoconhecimento é importante deixar claro, Mário, que não é para, você até falou com o André, na live com o André, o autoconhecimento não é só para quem está mal,
não é só para quem não está se sentindo bem, está com características depressivas, está triste, está com problemas. Não, não existe, para mim, eu acredito que não existe nada tão bom que não possa melhorar, né? Então, se eu estou tendo sucesso, se eu conseguir chegar aqui, eu acho que eu posso ir mais além. Então, o autoconhecimento vai me ajudar, né, a entender, a identificar a minha força, né, as minhas forças e as minhas fraquezas e as oportunidades, para que eu chegue mais alto ainda. Né? Então, é isso que me motiva, é ver que eu consigo dar ao outro aquilo que eu recebi, né? Essa iluminação que eu recebi, vamos dizer assim, e que me fez muito bem, e eu quero levar isso para outras pessoas. Né? Isso é muito gratificante para mim. É isso mesmo. E a gente passa por um processo de autoconhecimento, a gente quer logo que todo mundo faça, que todo mundo viva. A gente faz quando ela chega dentro do treinamento primeiro. E por que a gente fala dentro do DL? Porque eu acredito que, assim como eu, muitas pessoas que vivenciaram o processo de autoconhecimento, o primeiro passo que deram foi no DL. O primeiro passo que eu dei para o meu autoconhecimento foi no DL. Aquilo foi o meu start. Claro que a partir daí eu fui buscar outras ferramentas, eu senti a necessidade de encontrar a programação neurolinguística e, assim como você, encontrei a minha missão de vida. Fiz o mesmo caminho aí de olhar para o palco e dizer ali é o meu lugar, e buscando e vivendo muito autoconhecimento, cheguei lá, porque você falou uma coisa que é muito importante. Quando a gente está no processo de evolução e ajuda outras pessoas nesse processo de evolução, a gente acaba evoluindo também. Então, uma coisa que muitas pessoas falam assim dentro do DL, nossa, eu aprendi muito. Eu vivenciei um final de semana intenso, onde eu tive contato com o que há de melhor dentro de mim. Isso acontece com quem está também à frente. Isso acontece com a gente também que está dirigindo o DL. A gente aprende demais. Então, cada DL é um DL diferente, porque é muito aprendizado ali que as pessoas vão passando para a gente o tempo inteiro. E a gente acaba se conectando com essas pessoas. Eu falei isso também na live passada, que é como uma pedrinha no lago. Você joga essa pedrinha no lago e aí você não tem noção de onde essas ondas podem chegar, o que elas podem atingir. Porque quando você ajuda uma pessoa a transformar a sua vida, a transformar algo que está ali dentro de você, às vezes impedindo você de conquistar um objetivo, com toda certeza ela vai transformar o mundo em volta dela, os comportamentos, ela vai gerenciar a vida dela, vai pilotar o avião dela de uma forma diferente, e isso se reflete em quem está à sua volta. Mesmo que talvez essa pessoa ainda não tenha passado pelo processo de autoconhecimento, que é o DL. Então, eu sei que você está aí atuando, né? Está aí atuando com a programação neurolinguística, e eu gostaria que você falasse o que você vem fazendo aí para ajudar essas pessoas nesses momentos de desafio, ou até no seu dia a dia, nas suas vivências. Fala aí para essa galera. Interessante você falar sobre que o DL foi o start, né? O treinamento foi um start. Porque a gente trazendo de volta aqui os oráculos, a busca pelo oráculo era justamente, remontando a Grécia Antiga, era justamente a ideia de encontrar algo que lhe ajudasse, né, a ter insights, a ter ideias, né, a criar alguma noção do que estava acontecendo, do que você estava buscando. E é justamente o que acontece com o treinamento que a gente fez, né, com o DL. Ele dá é como um oráculo, ele dá um start e você começa a perceber, né? Outra coisa interessante que eu queria trazer aqui, eu vou chegar lá na sua pergunta, mas outra coisa interessante que eu queria trazer aqui é que, para contrapor a questão da modinha do autoconhecimento, é que acho que o DL mais antigo, né? Eu quero falar aqui sobre o oráculo mais conhecido da antiguidade, é o oráculo de Delfos, na Grécia, né? Que fica em um templo dedicado a Apolo, ao deus Apolo. E aí, por que ele
tão conhecido. Tem duas passagens dele que são interessantes sobre o autoconhecimento. Uma delas é sobre os 12 trabalhos de Hércules, né? Hércules, filho de Zeus, com a humana. E a esposa de Zeus, Hera, fica muito enciumada e tenta, de todo jeito, matar, acabar com a vida de Hércules. E aí, como ela não consegue, Hércules era muito forte, muito poderoso, ela consegue inebriar a cabeça de Hércules, deixa ele num acesso de loucura, Hércules mata a sua família, e quando acorda e se depara com aquela cena, ele desespera e não sabe o que fazer da vida, e ele vai justamente procurar o oráculo de Delfos. E diz a ele, e ele pergunta, né, o que é que eu posso fazer para me redimir, para poder, eu não sei, não tenho mais sentido a vida. E aí o oráculo diz a ele que ele precisa, para ele se redimir e voltar ao Olimpo, ele precisa voltar para a cidade dele, se submeter a 10 trabalhos que o seu rei, que era primo dele, iria dar para ele fazer. Eu digo que eu gosto de dizer que os 12 trabalhos de Hércules foi a primeira imersão, o primeiro treinamento de imersão, né? Porque daí ele foi fazer lutar com monstros, derrotar a Hidra, né? Limpar estábulos, coisas assim muito, né? Porque o rei tinha ciúme dele, queria acabar com ele, né? Achava que ele, por ser muito conhecido, muito famoso, muito adorado, iria tomar o trono. Então, criou trabalhos assim para tentar acabar com Hércules. Mas Hércules superou todos eles, né? Ainda numa tentativa, os trabalhos eram 10. Hércules recebeu a ajuda de amigos em 2 desses trabalhos, e aí o rei disse que ele não cumpriu, e aí deu mais 2. Então, ficou conhecido como os 12 trabalhos de Hércules, né? Eu acho que aí foi a primeira imersão. E ele conseguiu, dentro de tudo isso, descobrir um monte de coisa, que aí é história para muito tempo, a gente pode deixar contar depois. Mas eu queria frisar isso, porque você vê que a história antiga já remonta à questão do autoconhecimento, a busca, né? Os trabalhos, o que fazer, certo? E outra passagem interessante que liga o oráculo de Delfos é a Sócrates. Sócrates é conhecido pela célebre frase "só sei que nada sei", e também é atribuído a ele a frase conhece a ti mesmo. Só que, na verdade, o conhece a ti mesmo é uma frase que estava lá na entrada do oráculo, na entrada do templo de Apolo, né? E o seu discípulo, Querefonte, foi ao oráculo de Delfos para saber quem era o homem mais sábio da Grécia. E aí o oráculo disse que o homem mais sábio era Sócrates. E ele contou a Sócrates que lá tinha na entrada do templo a frase "conhece a ti mesmo". E Sócrates não aceitou aquela profecia do oráculo, que ele era o homem mais sábio. E ele começou a perambular pela Grécia fazendo perguntas aos ditos sábios para provar, na verdade ele queria provar que existiam outros mais sábios. E diante da soberba de alguns e da dificuldade de provarem que sabiam alguma coisa, ele chegou à conclusão que eu só sei que nada sei, né? E na verdade não é uma ignorância, na verdade é realmente uma sabedoria, porque ele admite que ele não sabe de tudo, não tem ninguém que sabe de tudo, ele não sabe mais do que ninguém, nem menos do que ninguém, né? E o oráculo acertou, né? Ele era o homem mais, ele acabou sendo o homem mais sábio da Grécia. Então, assim, Sócrates também é atribuído ao autoconhecimento, né, dentro da filosofia. Longe de mim falar de filosofia, eu não sou um filósofo, mas dentro desses poucos conhecimentos, eu vou buscando muito na história algumas coisas para poder criar uma imagem, né? Fica mais fácil da gente entender as coisas. Então, leva isso aí, mais uma prova de que autoconhecimento não é modinha, né? Autoconhecimento é coisa que já vem de muito tempo. E hoje o que eu tenho feito... só para responder sua pergunta, eu já falei demais. Hoje o que eu tenho feito, além de trabalhar, né, de atender com terapia, utilizando a hipnose, que é uma ferramenta muito, muito interessante para trabalhar o autoconhecimento, e também com a PNL, né? O meu trabalho mais focado hoje é trabalhar com atletas.
né? Mais especificamente, eu desenvolvi um trabalho com lutadores. Eu, por ser praticante de arte marcial, entrei nesse meio com o pessoal que eu conheço e comecei a desenvolver esse trabalho, né? De usar a hipnose e a PNL para aumentar foco, concentração, melhorar o desempenho deles, né? Claro que levando eles a um autoconhecimento das suas melhores capacidades. É isso aí, é isso que eu tenho feito. Que bom. Danilo, nós sabemos que o autoconhecimento ele tem algumas fases, que é a negação, a aceitação e a transformação. Então, eu acredito que assim como você também encontrou aí nesse caminho algumas pessoas que negaram esse processo de autoconhecimento. Ah, ainda não é a minha vez, ainda não chegou o meu dia, o meu momento. E aí você até podendo explicar para a pessoa que realmente o autoconhecimento é algo que vem muito antes do que elas imaginam, desde que o mundo é mundo, antes de Cristo. E todas essas pessoas que vivenciaram esses processos de autoconhecimento são pessoas que se tornaram pessoas melhores, melhores para si, melhores para o outro, melhores para o mundo. E eu tenho certeza que você também encontrou algumas pessoas que resistiram e que ainda resistem a esse processo de autoconhecimento, que é a parte da negação. Ah, isso não é para mim, vai o outro, depois eu vou. Não, isso é para quem tem problema, isso é lavagem cerebral. E vale a pena a gente também pensar nas coisas que a gente diz, nas crenças que a gente implanta dentro da gente mesmo e na cabeça também de outras pessoas. Lavagem cerebral. Gente, imaginem se a gente pudesse mesmo lavar o cérebro. Porque a gente tem tantos pensamentos durante o dia, tantas coisas que nos impedem de atingir os nossos objetivos, tantas crenças limitantes, mas também temos crenças possibilitadoras, coisas que nos colocam em alta performance, coisas que melhoram a nossa vida. Temos aí muitos recursos que muitas vezes a gente não está utilizando, porque ainda não tem conhecimento desses recursos. Então, essa fase da negação é aquela fase que a pessoa está negando a ela mesma, a possibilidade de evoluir, de se autoconhecer, porque a gente só consegue mudar, alterar aquilo que a gente conhece. Imagina, eu vou pegar algo aqui na minha casa para consertar se eu não conheço. Eu só consigo melhorar algo, mexer ou consertar, como algumas pessoas gostam de dizer, se eu tivesse conhecimento. E aí vem a outra fase, que é a aceitação. Ela aceita fazer o treinamento, aceita entrar em contato com esse processo de autoconhecimento, mas ainda com aquele pezinho atrás. Só que no momento em que ela aceita, vem aquela possibilidade também de que ela já rompeu a barreira da negação. Então, ela já está ali, ela já começou a aceitar e ela começa a vivenciar esse processo de autoconhecimento dentro do DL. E aí vem a transformação, que é aquela parte que as pessoas saem no domingo, entram na sexta de uma forma e saem no domingo de uma forma completamente diferente, porque se conectou com algo que ela não tinha conhecimento ainda que existia, ou até tinha, mas não sabia como chegar àquilo ali. E você, com todo o conhecimento que você tem, como é que você faz para ajudar a pessoa a romper essa barreira da negação, para chegar na aceitação e, a partir daí, vir a transformação? Mari, assim, eu entendo que tudo tem sua hora, né? Existe a hora certa para aquilo acontecer. Veja só um exemplo. Na época na faculdade de administração, eu tive isso faz parte do autoconhecimento também, a conclusão que eu cheguei a isso. Na época da faculdade, eu tive um colega que chegou para mim e disse que não era para eu estar ali, era para eu estar fazendo alguma outra coisa. Eu não sei qual era, naquele momento eu não sabia, dentro daquele contexto, qual foi a intenção dele com aquilo. Mas aquilo me machucou, me deixou muito chateado e eu fiquei meio assim. Depois do meu autoconhecimento, eu percebi que, de certa forma, ele estava certo. Meu lugar não era aquele, meu lugar é onde eu estou hoje.
Mas aquele momento em que eu passei foi importante para mim, até mesmo para eu amadurecer e no meu autoconhecimento entender, né, o que é que foi bom para mim aquilo ali. Né? Então, de certa forma, ele está certo, mas eu precisava passar naquele momento. Então, quando a pessoa está nessa fase da negação, não adianta também você insistir e dar a pressão. Né? Eu apenas digo a ela, eu faço um comparativo. A PNL tem um pressuposto que a gente chama, que diz que o mapa não é território, né? Todos nós, um mapa de uma cidade, por exemplo, ele não é a cidade, ele é uma representação da cidade. Então, todos nós temos um mapa da nossa realidade. Então, imagine, você com um mapa de uma cidade que você não conhece, você tem dificuldade de chegar a algum lugar. Se você conhecer melhor aquele mapa, você vai ter mais facilidade de chegar aonde você quer. Não é isso? Então, o autoconhecimento é meio que um estudo aprimorado desse mapa dela. O mapa que ela tem e que é legal, é legítimo, é o que ela entende, é o que ela aprendeu ao longo da vida, com suas crenças, com o meio que ela viveu, com tudo que ela aprendeu, a forma como ela aprendeu. Né? Que é como eu me coloco naquela situação. Aonde eu cheguei até aquele momento era o que eu imaginava que era bom para mim, e eu cheguei àquele momento. Né? Então, era o mapa que eu tinha. Depois do autoconhecimento, eu aprimorei, entendi melhor os desenhinhos, as legendas do meu mapa e fui descobrindo onde era o caminho mais rápido e mais prazeroso para mim. Então eu mostro isso a ela e deixo isso a cargo do inconsciente dela. Ela vai entender e em determinado momento ela acaba encontrando, né, que o momento certo para ela. Porque às vezes ela passar por aquilo ali faz parte do aprendizado. Né? Ela precisa sentir aquele momento de espera até para que quando ela se depare com o seu espelho do oráculo, né, quando se depare com o seu espelho lá no autoconhecimento, ela possa estar com mais bagagem para entender onde ela errou, quais foram as fraquezas, quais foram as ameaças, e ver melhor as oportunidades e as forças que ela tem. Né? É meio que assim, eu vou sempre, mas não desisto da pessoa, a gente está sempre falando, sempre, né, a todo momento mostrando a ela como ela pode se tornar melhor. Né? Aquilo que eu falei, nada é tão bom que não possa melhorar. Exatamente. E você tem um trabalho aí, Danilo, com atletas, né, com pessoas que você ajuda a romper essas barreiras. Cada um tem as suas barreiras individuais, onde você ajuda a eliciar nesses atletas um estado de alta performance. Algo que a gente fala muito, que a gente vivencia muito, cada aprendizado que a gente tem aí. E fala um pouquinho para a gente desse trabalho que você faz com esses atletas. Você chega também a se aprofundar com eles, explicando para eles, mostrando para eles também essa questão de onde vem o autoconhecimento, como foi que tudo começou, que realmente, você falando do oráculo, realmente é um espelho que é colocado na nossa frente o tempo inteiro, para mostrar como a gente vem vivendo a nossa vida, como a gente vem desenvolvendo alguns comportamentos, algumas crenças. Então, fala um pouquinho desse trabalho aí que você faz com esses atletas. Eu uso muito o exemplo. Eu, como praticante de arte marcial, eu meio que fugia de campeonatos, do embate, e sempre, às vezes, treinava e me empolgava, mas quando chegava no momento eu tinha uma trava do meu inconsciente, que eu não sabia, não entendia. Né? E então, usando esse meu exemplo, isso foi também um start para poxa, eu queria tanto, mas eu não, por algum motivo, eu não conseguia ir além daquilo. E hoje eu penso, poxa, se eu tivesse participado, se eu tivesse ido, eu teria adorado, teria gostado. Então, eu uso esse meu exemplo para mostrar a eles que eles podem, né? Mostrar que eu tive um bloqueio e que muitos deles têm, muitos têm a vontade, querem e não conseguem, né? Então, a gente faz um trabalho mesmo de autoconhecimento deles, para poder encontrar onde é que ele está falhando, como é que ele pode melhorar a sua técnica. Claro que isso não é isso que vai resolver. Ele tem que treinar, ele tem que estar
conhecer a técnica dele, o que é que ele faz, né? Todos os movimentos perfeitos, ele precisa estar treinando fisicamente, mas eu vou naquilo que, às vezes, o cara, poxa, um exemplo aqui de um atleta que eu trabalhei. O cara na academia, o cara era fera, batia em todo mundo, pegava faixa preta e se vacilasse, o cara detonava. Quando chegava no campeonato, não passava. Ele não passava. E aí, às vezes, se ele perdesse a primeira luta, na segunda aí ele perdia. Né? E tinha outro que às vezes ganhava a primeira, ganhava a segunda, quando ia para a final, aquela pressão, ele não chegava lá. E muitas vezes, claro, com todo respeito, tem um adversário que está bem preparado, mas muitas vezes é o psicológico dele que não faz ele atingir isso. Então, é aí que eu trabalho. Por que que na academia ele vai bem e na competição ele não vai bem? Né? Então, a gente leva ao autoconhecimento, aplicando técnicas da programação neurolinguística, da hipnose, para poder trabalhar, né? Instalando âncoras, né? Trazendo âncoras que motivam, que traz a excelência para ele, para que ele se sinta seguro, né? E veja que ele pode e que lá naquele momento ele vai estar preparado psicologicamente para agir no momento certo e conseguir. Eu peguei uma equipe no final de 2017 para 18. Não, de 18 para 19. A equipe estava fraquíssima de desempenho. E aí, na virada do ano, quando iniciou o ano de 2019, teve uma competição nacional e 5 atletas foram medalhistas, trouxeram 5 medalhas de ouro. Foi a primeira 5 medalhas assim de uma vez, né, para a equipe. E isso foi importante. O Max ficou feliz da vida, né? Justamente trabalhando esse autoconhecimento, trabalhando essa percepção da mente, para que ele desempenhasse de melhor forma, né, a prática dele. Show de bola. Danilo, estamos chegando ao fim, já estamos aqui com o horário apertadinho. E aí eu queria que você falasse para essa galera onde é que eles podem te encontrar, esse trabalho tão fantástico que você faz. Fala aí para eles a sua rede social e deixa aí uma mensagem no Café com Evolução. Quem ainda vai nos assistir possa ter um dia diferente, mudar alguma coisa aí em relação a alguma crença limitante em relação ao autoconhecimento. E fala para eles aí o que é que você quer dizer para eles nessa manhã de terça-feira. Bom, basicamente pode me encontrar aqui no Instagram, né? No Danilo Miguel Matos. Simples, Danilo Miguel Matos, né? @Danilo Miguel Matos, está aí, né? Tenho um pouco interagido. Ultimamente, estudando muito, eu vou voltar a interagir mais nas redes sociais, né? Mas pode me encontrar, pode bater um papo, tirar dúvida, né? Marcar para quiser conhecer mais, saber mais o que é que eu faço, como é que eu posso ajudar, né? Procura aí no Instagram, né? E a mensagem que eu queria deixar para vocês, né? A mensagem tudo não existe, olha só, não existe nada no mundo, nada neste mundo em que vivemos que não tenha sido criado da imaginação humana. Tudo que você conhece foi criado da imaginação, né? O mundo em si, dependendo da crença de cada um, mesmo que o princípio criador imaginou que ele criou e tudo vem da imaginação. E o Walt Disney disse, né? Se você pode imaginar, você pode conceber, né? Fica aí a dica para vocês e aproveita que hoje é o dia perfeito, tá? Galera, um abração, muito obrigado. Mari, gratidão por ter me convidado, né? Me fazer sair dessa zona de conforto para a tela, né? Eu sou muito ao vivo e a tela estava me dando um comichão assim, mas obrigado por esse incentivo, né? Acho que agora eu deslancho. Um grande abraço, galera. Obrigado por participarem aqui.
Gente, quero agradecer a presença de todos vocês. As mensagens de vocês são maravilhosas. E Danilo, é muito conhecimento. Eu sempre falo que tem alguém precisando da gente em algum lugar. Então a gente vai encontrar essas pessoas, a gente encontra essas pessoas todos os dias. Muito obrigada por ter participado do Café com Evolução. Se prepare que daqui a pouco tem mais. Então, assim, quero você sempre aqui para compartilhar com a gente todo esse conhecimento que você tem, toda essa base. E eu gosto muito desse lado estudioso seu, porque traz muita coisa boa para a gente. Então, eu é que agradeço, nós do Café com Evolução é que agradecemos. Isso aí, Obrigado. hoje é um dia perfeito para fazer tudo direito. Tchau, galera. Obrigado, Danilo. Pode acreditar, pode acreditar, pode acreditar. Só acreditar. Pode acreditar.